diz, no Salmo de número 139, no verso 16, o seguinte: Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O nosso Deus, o dono da vida, Ele tem um controle pleno, total e absoluto sobre tudo na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler diz que, mesmo antes de nós ainda nascermos, Deus já tinha registrado em seus livros toda a nossa vida, todos os nossos dias, todo o tempo que eu e você passaremos sobre a face da terra. Por vezes, nós ouvimos algumas pessoas dizerem que quando, por exemplo, escapam de um acidente ou quando resistem a alguma enfermidade, que aquela pessoa não morreu porque ainda a sua hora não havia chegado. Aquela pessoa resistiu, ou venceu, ou superou aquela adversidade porque não havia ainda chegado o seu dia. Mas será que é assim mesmo? Será que nós só partimos dessa terra quando chega o nosso dia? Será que existe uma hora já estabelecida para nós morrermos? Ou será que é possível nós morrermos antes do tempo? Uma vez meu pai levantou estes questionamentos e, à luz da palavra de Deus, ele concluiu, inclusive publicou um artigo que foi há alguns anos publicado no Jornal Batista, afirmando, baseado na palavra de Deus, de que é sim possível morrer antes do tempo. E a Bíblia apresenta algumas atitudes, alguns comportamentos que o homem pode assumir que podem levá-lo a perder a sua vida antes do tempo, ainda, quem sabe, muito jovem. O sábio Jó, por exemplo, diz que o homem que é vaidoso, ou seja, o homem que confia a sua vida em coisas passageiras, em coisas inúteis, em coisas vãs, esse homem morre antes do seu tempo, antes que ele ainda possa florescer. Esse mesmo Jó diz ainda que o homem iníquo, quer dizer, o homem que pratica a iniquidade, esse também é arrancado da terra antes que os seus dias sejam completados. O rei Davi disse num dos seus salmos que o homem que é sanguinário, o homem que é violento, o homem que derrama sangue inocente, ao lado daquele homem que é fraudulento, ladrão, traiçoeiro, enganador, enfim, estas categorias de atitudes, de pessoas, diz Davi que não vivem metade dos seus dias. O sábio Salomão disse que o homem que pratica a impiedade e também aquele homem que pratica loucuras, que faz coisas que a razão muitas vezes não explica ou não espera, enfim, o homem ímpio e o homem louco também morre antes do seu tempo. E o próprio Deus, nos 10 mandamentos, Ele nos ensinou que aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem os seus dias na terra prolongados. Em contrapartida, e de maneira lógica, nós entendemos que aqueles que desrespeitam os seus pais têm também os seus dias abreviados. Portanto, é possível nós vermos, conhecermos e lidarmos com pessoas, situações em que alguém pode morrer antes do tempo. O fato é que é desejo de Deus que nós vivamos bem, que nós vivamos muito. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas que é desejo de Deus que todos se arrependam, que todos abandonem os seus caminhos errados, que todos superem as suas vidas de pecado, de maldade, de ruindade e possam viver a vida maravilhosa que Deus tem para oferecer a todos. Há aqueles, inclusive, que morrem sendo atingidos pelo mal do outro. Às vezes é uma criança que é atingida por uma bala perdida. Às vezes é um jovem que é morto num acidente este provocado por alguém que estava embriagado. Infelizmente, nós podemos morrer também sendo atingidos pela maldade do outro. O meu desejo e a minha oração é que Deus nos guarde de todo mal e que Deus cumpra o tempo que Ele mesmo determinou para a vida de cada um de nós.